a polícia decidiu já indiciar pelo menos 4 pessoas nesse crime. Já estavam indiciados 2 participantes diretos no assassinato, o filho da própria vítima, que foi preso esse ano já, no mês de, se não me engano, no mês de outubro, e agora, por último, a polícia decidiu indiciar a namorada dele, uma estudante de odontologia, que não teve participação direta lá no local do crime, mas ajudou os criminosos cedendo o carro dela para a prática desse crime. Essa foi a conclusão da investigação feita pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A estudante de odontologia Isabela Fernandes Mota foi indiciada por participação em crime de assassinato. A vítima foi Adailson Veloso da Silva, um membro de uma facção criminosa morto a tiros na Vila da Paz, zona sul de Teresina, em julho desse ano. Adailson era o pai do suposto namorado dela, Alessandro Christian da Silva Santos Passos. Ele foi preso em outubro passado, suspeito de participar do assassinato do próprio pai. As investigações avançaram e a polícia descobriu que o carro usado para a prática do assassinato pertence a Isabela. Nós fizemos diligência na residência dela para constatarmos a veracidade da informação, qual a veracidade de que o veículo pertencia a ela. Naquela ocasião, eu pessoalmente fiz essa diligência, localizamos o veículo. Naquela época, nós fizemos todos os levantamentos que eram precisos, no sentido de identificar elementos identificadores que levassem à comprovação de que aquele veículo que estava em poder dela era o veículo de fato usado no crime, né? E após uma análise detalhada, ficou comprovado que o veículo era de fato dela, foi o veículo que foi usado no crime. Isabela Mota foi ouvida aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Diz que no dia do crime estava na casa de uma amiga que não soube informar quem era e que um ex-namorado teria pedido o carro dela emprestado. Afirmou que não imaginava que o veículo seria usado para a prática de um assassinato. Nós fizemos uma investigação bem ampla com relação a ela e nós constatamos que, na realidade, ela mantinha relacionamentos amorosos com indivíduos envolvidos em atividades criminosas, né? Então, dificilmente ela não saberia para que o veículo estava sendo usado, né? Além de Christian e Isabela, o DHPP indiciou Alisson Antônio de Barros Nascimento, o Alisson.40, e Jackson Breno Fontinelli de França, no assassinato de Adailson Veloso. Mas os investigadores do DHPP também descobriram que Isabela colaborava com criminosos emprestando o carro para a prática de roubos. Os relatórios da polícia são relatórios bastante robustos que mostram novamente o veículo dela sendo flagrado no cometimento de outros crimes e ela sempre alegando que o veículo era solicitado por namorados que usavam veículos para atividades criminosas sem o conhecimento dela, né? O trabalho da Polícia Civil através do DHPP vai continuar. Esse processo corre em segredo de justiça, ou seja, não sabemos quais os próximos passos, mas diante desse indiciamento, é claro que a polícia deve pedir aí um mandado de prisão para Isabela por conta da comprovação de participação nesse assassinato. Douglas. Quer dizer, esses ex-namorados, aí cada um ia lá pedir o carro, ele emprestava, quer dizer, uma situação esquisita, né, Raimundo? Pois é, como disse o delegado, é muito difícil que ela não soubesse qual seria a utilidade desse veículo, já que ela se relacionava com indivíduos que, segundo a polícia, comprovadamente tinham participações em crimes, em roubos, em outras atividades criminosas. E, claro, todos eles eram faccionados. Para você ver o histórico da própria vítima, o Adailson era faccionado, o filho também era faccionado, há até uma história
que ele nos contou em uma entrevista, de que já estava bem com o pai, mas antes os dois tinham divergências, porque um participava de uma facção, o outro participava da outra, e ele mesmo dizia que prometia que iria acabar matando o pai, e depois dessa confusão toda, os dois teriam decidido ficar os dois numa mesma facção. Só que o indivíduo, segundo as leis do crime, não consegue sair de uma facção criminosa e continuar vivo. Então, esse pode ser um dos motivos desse assassinato. E dificilmente a Isabela não saberia desse passado e dessa história desses amigos dela e ex-namorados, Douglas. Uma dúvida aqui, que eu juntei algumas peças, mas assim, trocando em miúdos, qual era o objetivo mesmo desse assassinato? Matar esse especificamente. Por qual motivo? A maior motivação que, segundo as investigações, que as investigações acabaram levantando, é de que esse homem pode ter sido morto por uma facção criminosa rival, exatamente por conta dessa decisão de ter mudado de lado. Esse aí é um mundo onde não existe essa história de você estar mudando de lado. Aí nesse caso aí teria sido um filho dele? Tem indícios fortes de que o filho teria participação nesse assassinato. Não como executor direto lá do pai, mas que teria participação, exatamente por também ter sido faccionado e pertencer a um grupo rival. Quem teria mudado de lado nesse caso? O pai, a vítima, não, né? O filho teria mudado de lado para ficar em paz com o pai. Mas a gente sabe que sempre existe essa guerra. Ô Raimundo Lima, você volta daqui a pouco, o Raimundo vai voltar daqui a pouco para falar do julgamento do homem acusado de matar a mulher a tijoladas e com um detalhe, na frente do filho, Raimundo. Pois é, mais um crime de feminicídio que revolta e envergonha o estado do Piauí e que hoje o réu foi levado a julgamento no Tribunal de Justiça do Estado. É uma audiência que deve estar acontecendo ainda nesse momento, eram muitas as testemunhas a serem ouvidas, mas que a Justiça está dando a resposta se deve ter aí uma sentença ainda hoje desse crime bárbaro.